Olá, caros colegas, caros amigos. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso deferido Provas com Conteúdo. Então, eu sou o professor Maurício Antonati Krieger e hoje nós vamos tratar aqui de um conteúdo onde teve impactos da reforma trabalhista. Vamos tratar aqui então do conteúdo de provas no processo do trabalho. Provas no processo do trabalho que a gente dividiu numa parte mais geral para depois chegar lá na parte especial do conteúdo de provas, onde nós vamos ver os meios de prova. E aí nós temos depoimento pessoal das partes, nós temos a prova testemunhal, prova documental, prova pericial. Então, hoje o objetivo aqui é explorar um pouco essa parte geral relacionada aos princípios no que tange ao conteúdo de prova, mais o ônus da prova. Tá bem, senhores? Então vamos lá. Começando então pelos princípios, nós temos o primeiro, claro que existem diversos princípios relacionados ao conteúdo de provas. Eu separo aqui os mais relevantes, os mais importantes e que às vezes são cobrados na prova da OAB. Então, inclusive já foi cobrado na segunda fase, naquelas questões dissertativas lá, alguma coisa relacionada aos princípios referentes à prova aqui no processo do trabalho, tá bem? Então a primeira delas, o primeiro princípio referente a provas que a gente tem é o princípio da necessidade. Ou seja, é necessário efetuarmos a prova em todos os fatos alegados? Será que todos aqueles fatos que estão lá nos autos do processo, na nossa inicial, eles precisam ser provados? E aí surge a dúvida. Ora, via regra geral, tudo que está sendo alegado precisa de prova, precisa ser provado, não basta eu alegar e a outra parte não tem como se defender e presume-se verdadeiro, não. Via regra geral, os fatos alegados por uma parte, os fatos contestados pela parte contrária, precisarão ser provados. Só que o princípio da necessidade da prova, que aponta que os fatos alegados por uma parte, alegados pela outra parte, deverão ser provados, também nos traz as exceções. Então, alguns fatos independem de prova, não precisam de prova, como é o caso dos fatos incontroversos. Fatos incontroversos. O que são fatos incontroversos? São aqueles fatos em que ambas as partes estão de acordo. Então eu chego lá na minha inicial, eu digo, olha, além das outras verbas trabalhistas, eu estou reclamando aquelas férias que não foram pagas. Então lá de 2015, 2016 eu não recebi férias, não foi nada pago. O empregador, o reclamado, chega na sua contestação e admite, não, realmente, em relação às férias, tá ok, o pedido procede, eu realmente não paguei, não tinha condições, enfim, fala qualquer coisa ali. E aí eu pergunto, este fato, eu necessito de provas, preciso de um documento que mostre que não foi pago, preciso de alguma testemunha que alegue que não foi pago? Evidente que não, né, senhores? Por quê? Porque nós temos um fato incontroverso. Fato incontroverso, não existe uma controvérsia quanto a esse fato. Não tem uma alegação de uma parte e uma alegação em sentido contrário da outra. Ambas estão concordando. Então não preciso mover o judiciário nesse sentido de produzir provas desnecessárias. Já está provado, já está confirmado nos autos que nós temos férias não pagas em determinado período. Ok? Então esse é o princípio da necessidade, que traz algumas exceções. Então, fatos notórios também não precisam ser provados. Eu não preciso provar, por exemplo, que o dia de Corpus Christi é feriado. Então, se determinado empregado trabalhou no dia de Corpus Christi, eu não preciso provar que aquele dia específico é feriado. O que eu vou precisar provar é que o empregado trabalhou no feriado. Isso eu preciso provar. Agora, que o dia é feriado, não. Um caso também que aconteceu, um grande incêndio numa empresa, numa grande indústria, se não me falha a memória, foi numa empresa de fogos de artifício. Deu lá, é um fato real, um grande estrondo, explodiu tudo,
E aí, em decorrência disso, alguns empregados ficaram feridos. E aí, claro, foram reclamar de consequências, sequelas que ficaram no corpo daqueles empregados, enfim. E aí, eu preciso provar isso aí? Pera lá. Essa notícia aí saiu em tudo que era jornal do Brasil. Todo mundo sabia que aquela fábrica ali explodiu, incendiou. Eu preciso provar isso nos autos, que aquela... Não, é fato público, notório, não preciso. Agora, provar que aquele empregado estava lá dentro daquela fábrica no dia do incêndio e provar o nexo de causalidade de que aqueles ferimentos, aquelas queimaduras foram exatamente em decorrência daquele incêndio, bom, aí é outra questão. Isso eu terei que provar. Agora, que aquela empresa pegou fogo no dia tal, é público, é notório. Todo o Brasil sabe, saiu em tudo que é jornal, tanto em jornal na TV como em jornal impresso, escrito. Então nós temos aí fatos notórios, fatos de conhecimento público e geral. Esses fatos aí não precisam então ser provados, ok? Então a gente sai aqui do nosso princípio da necessidade e a gente trata um pouco do princípio da igualdade de oportunidades. Ou seja, as partes, sempre que for colocada uma prova no processo, trazida uma prova no processo, a outra parte deve se manifestar. Sempre que uma parte for chamada para falar alguma coisa, a outra parte também deverá poder falar. Então, por exemplo, o depoimento pessoal das partes. Eu não posso querer, vou ouvir só uma das partes e a outra que quer ouvir, quer ser ouvida, ou a outra parte que quer ouvir, o reclamante quer ouvir o reclamado, não, esse aqui eu não vou. Então, se for esse caso, tem que ser justificado. Por que o juiz não vai querer ouvir só uma das partes? Então, igualdade de oportunidades. As partes deverão poder se manifestar de tudo aquilo que é alegado pela parte contrária. Senão a gente está ferindo o quê? O princípio do contraditório. O princípio processual constitucional, que está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, que trata do princípio do contraditório. O contraditório, ele não tem aquele sentido de, o contraditório é lá do reclamado, é lá do réu. Não. O contraditório, no sentido mais amplo, ele nos traz a ideia de igualdade de oportunidades. Ambas as partes terão o contraditório, terão oportunidade do contraditório, de contradizer aquilo que está sendo alegado pela parte contrária. Então essa é a ideia aqui de provas, de conteúdo de provas que nos remete a essa disciplina. O que for alegado por uma parte, o que for trazido por uma parte, dá vista a essa parte contrária, deixa que a outra parte possa se manifestar, possa se defender daquilo que está sendo alegado, daquilo que está sendo trazido ao processo. Então, eu levo uma testemunha para uma audiência, a testemunha é minha, reclamante. Eu vou fazer perguntas para a testemunha. A outra parte também poderá fazer perguntas para a mesma testemunha que eu trouxe. Igualdade de oportunidades, ok? Então esse é o princípio também, um dos norteadores aqui em conteúdo de provas, igualdade de oportunidades. E para fecharmos aqui, em relação aos princípios, eu trago um princípio muito interessante, o princípio da aquisição processual. Nunca esqueçam isso, senhores. Princípio da aquisição processual, que significa o quê? Quando eu, reclamante, ou quando eu, reclamado, levo uma prova ao processo, essa prova deixa de ser minha, reclamante ou reclamado. Essa prova passa a pertencer a quem? Ao processo. Essa prova é da lide. Essa prova não cabe mais a mim querer retirá-la. Então vamos lá, vamos para um exemplo bem prático. Eu, reclamante, levo uma testemunha no processo. Se a testemunha é minha, eu imagino na minha cabeça, bom, essa testemunha vai me favorecer. E aí eu chego lá, tanto advogado reclamante e advogado reclamado começam a fazer perguntas para essa testemunha. E aí a testemunha começa a responder coisas que não são do meu interesse. Então eu, reclamante, levei uma testemunha achando que ela ia falar alguma coisa, só que na verdade ela estava falando coisas contra os meus interesses. E aí eu posso pensar, bom, essa testemunha fui eu que levei,
Excelência, eu queria retirar essa testemunha do processo. Não está de acordo com os meus interesses. Meu amigo, não vai dar. Não vai rolar tirar aquela testemunha do processo. Por quê? Porque aquela testemunha é uma prova. As provas não pertencem às partes. As provas pertencem ao processo. O processo adquiriu aquela prova. Então, se eu levei lá aquela prova para dentro do processo, o juiz tem todo o direito, o interesse de querer explorar ao máximo aquela prova. E aí o juiz mesmo vai fazer perguntas para a testemunha, o juiz vai permitir que as partes façam perguntas para testemunhas e o juiz só vai descartar aquela prova, aquela testemunha, se ele quiser. E o juiz, pelo 765 da CLT, ele tem amplos poderes para, de forma fundamentada, decidir qualquer coisa no curso do processo e que seja do interesse do processo na busca da verdade real. Então o juiz vai poder descartar aquela testemunha. A parte, não. A parte levou para o processo, agora aguenta as consequências. Se não foi de acordo com o que tu esperava, sinto muito. O juiz, ele não está preocupado quem é que levou a testemunha. O juiz está preocupado em descobrir o quanto é devido, se não há litigância de má-fé. O juiz quer saber isso. O juiz está em busca do quê? Da verdade. Busca da verdade real. É isso que o juiz quer saber. Então, se eu levo, por exemplo, um contrato de trabalho para provar a função que eu exercia, enfim, e ali naquele contrato tem alguma coisa que é contra os meus interesses, eu não vou só me utilizar daquela parte que me interessa. Não, eu levei um documento, aquele documento está por inteiro ali. Aquele documento, o juiz poderá explorar o quanto ele quiser. O juiz poderá analisar aquele documento o quanto ele quiser. Então, pode até ter alguma parte falsa no documento que pode incidir numa litigância de má-fé, enfim. Então, tudo isso aí poderá deverá ficar no processo, somente sendo descartado se o juiz entender que não merece ser considerada aquela prova. O juiz é livre para entender de uma forma ou de outra. Agora, retirar provas do processo depois que tu levou aquelas, isso não pode. Por quê? Porque existe o chamado princípio da aquisição processual. Aquisição processual. Tudo bem. Saímos então aqui do que diz respeito aos princípios e a gente entra então no chamado ônus da prova. Ônus da prova, ou seja, a quem compete provar determinados fatos. A quem compete provar determinados fatos. Então, um fato alegado por uma parte, contestado pela outra, quem vai, na verdade, ter que provar? Então nós tínhamos a redação muito simplista do 818 anterior à reforma trabalhista e agora nós temos uma novidade. Então a reforma trabalhista de 2017, que modificou vários dispositivos da CLT, ela trouxe uma novidade. Ela trouxe uma novidade em relação ao ônus da prova, e o artigo 818 ele foi totalmente remodelado. O que era uma única frasezinha no 818 agora é um 818 muito, mas muito semelhante à norma lá do ônus da prova, lá do Código de Processo Civil. Então o legislador reformista ele simplesmente copia a regra que estava lá no CPC e traz para o processo do trabalho. Lembrando que o que já estava lá no CPC de 2015, nós aqui do processo do trabalho já utilizávamos, mas a gente utilizava aí como aquela fonte subsidiária decorrente do artigo 769 da CLT. Nos casos omissos, poderemos utilizar a fonte comum, desde que não contrarie os princípios e normas esculpidas do processo e direito do trabalho. E aí a gente podia se socorrer lá do processo civil, a gente ainda pode. Só que aqui em relação ao ônus da prova, a gente não precisa mais, porque agora a reforma trabalhista simplesmente foi lá e copiou. É praticamente a mesma redação lá do CPC. Então o CPC tem lá um dispositivo que trata do ônus da prova. Esse dispositivo foi
trazido lá do CPC e inserido aqui no nosso novo artigo 818 da CLT pós-reforma trabalhista, tá? Então vamos ver a quem compete o ônus da prova na regra geral aqui do 818. Vem comigo então para a leitura do 818. O ônus da prova incumbe, inciso 1º, ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Portanto, senhores, nós temos aí a regra geral do ônus da prova. Essa regra não é uma novidade que a gente vai começar a usar agora. Não, repito, senhores, essa regra já existia, só que era lá do CPC, lá do Código de Processo Civil. A gente utilizava de forma subsidiária. Agora ela está clara, está aqui. A única palavra que mudou é que em vez de autor está reclamante, em vez de réu está reclamado. Mas o resto permanece exatamente, rigorosamente igual lá ao Código de Processo Civil. Então, o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito. Então eu chego lá, alego na inicial que estou cobrando as verbas trabalhistas decorrente de uma despedida sem justa causa. Ou seja, eu quero saldo de salários, férias vencidas, proporcionais, o FGTS, a multa de 40% do FGTS, o aviso prévio, as guias de seguro-desemprego, eu quero tudo isso aí. Então, decorrência de uma extinção do contrato de trabalho despedida sem justa causa, é isso então que eu quero. Eu entro com uma ação trabalhista requerendo isso. Vem lá a contestação, vem o reclamado e alega. Pera lá, só um pouquinho. Na verdade, a despedida não foi sem justa causa, a despedida foi por justa causa. Porque aquele empregado, esse empregado reclamante que está ajuizando essa ação trabalhista contra nós aqui reclamados, ele cometeu um ato de improbidade. Ou seja, artigo 482, a linha A da CLT, ele furtou o caixa da empresa. Se ele furtou o caixa da empresa, ele cometeu o quê? Uma falta grave, passiva então de justa causa, está despedido por justa causa. É isso que eu estou alegando. Ok, e a quem compete o ônus da prova aí? Ora, se o autor reclamante entra com um pedido alegando que foi despedido sem justa causa, bom, a princípio, fato constitutivo do seu direito, é a ele que cabe o ônus dessa prova. Agora, vem lá o reclamado e alega o quê? Alega que, na verdade, ele foi despedido não sem justa causa, mas por justa causa. Se eu estou alegando que ele foi despedido por justa causa, eu estou criando um fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, no nosso caso aqui, do reclamante. Se eu trago um fato impeditivo ao direito do reclamante, a regra do 818 é clara. A mim caberá o ônus de provar, então, esse fato impeditivo. Então, em relação a se foi despedido sem justa causa ou por justa causa, a quem cabe o ônus da prova? A quem cabe provar isso aí? O ônus da prova vai recair, neste caso, ao reclamado. Ao reclamado por quê? Porque ele trouxe um fato impeditivo do direito daquele autor, daquele reclamante. Questões também que ocorrem muito e que caem na prova da OAB é a questão em relação ao vínculo de emprego. Então, o reclamante entra pedindo reconhecimento do vínculo de emprego. E aí, chega lá para o empregador, o reclamado, e o reclamado vai dizer o quê? Olha, eu nem sei quem é esse cara, eu nunca ouvi falar do Joãozinho da Silva, eu não sei quem é esse reclamante. Como é que eu vou me defender? A quem cabe o ônus da prova? Ele está assim me negando, olha, eu não sei quem é. O ônus da prova, então, de que houve vínculo de emprego, de que houve uma relação de trabalho, caberá ao reclamante.
O reclamante que está alegando que teve vínculo de emprego com a empresa X. Se a empresa X diz que nem conhece aquele reclamante, que nem sabe do que se trata, então o ônus da prova cairá ao reclamante. O reclamante terá que provar que teve uma relação de trabalho ou que teve uma relação de emprego com aquela empresa. Agora, se na minha contestação eu alego, não, só um pouquinho, o Joãozinho trabalhou para mim, mas o Joãozinho era um trabalhador eventual. O Joãozinho vinha aqui uma vez por semana na minha empresa. Se vinha uma vez por semana, ele cai naqueles requisitos lá do vínculo de emprego, do artigo 3º da CLT, no que tange a não eventualidade. Ele é um trabalhador eventual. Se ele é um trabalhador eventual, ele não tem vínculo de emprego. Ah, então tá. Então, se eu estou alegando, eu conheço o Joãozinho, eu reclamado conheço o Joãozinho, estou alegando que ele trabalhou para mim, eu estou confirmando. Se eu estou dizendo que não tinha vínculo de emprego, mas que ele trabalhava uma vez por semana, eu estou admitindo então, que ele trabalhou para mim, ainda que uma vez por semana. E aí, a quem cabe o ônus da prova? A mim, reclamado. Eu estou então trazendo um fato modificativo daquele direito do autor, do nosso aqui reclamante. Por quê? Porque ele alega que teve vínculo. E eu, reclamado, alego que não teve, dizendo que ele vinha uma vez por semana. Então a mim cabe o ônus de provar que não tinha este vínculo de emprego, que ele era apenas um trabalhador eventual. Percebam, então, que o 818 está aqui nessa situação também. Eu consigo vislumbrar um fato impeditivo ou modificativo aqui do direito do autor, do direito do reclamante. E uma outra situação é a situação em que o reclamante entra pedindo várias verbas trabalhistas não pagas, enfim, e aí eu, reclamado, alego, não, só um pouquinho. Isso aí está totalmente prescrito. Ele entrou depois de 2 anos do fim da relação de emprego. Então eu não devo mais nada a ele. Ah, tu não deve? Então a quem cabe o ônus da prova? A ti, empregador. A ti, reclamado. Por quê? Porque tu está alegando um fato extintivo do direito do autor, que é a prescrição. Se tu alega a prescrição, a ti cabe provar que houve de fato a prescrição, quando que foi o término da relação contratual, para ver se houve de fato mais de 2 anos para entrada em juízo e incidindo nesse caso a prescrição bienal, ok? Então nós temos aí a nossa regra básica em relação ao ônus da prova. E aí nós temos, senhores, uma aplicação em relação ao ônus da prova em que é uma novidade lá do CPC de 2015 que agora a CLT nos traz, que é referente, uma cópia também lá do artigo 373 do CPC, que é o chamado ônus dinâmico da prova. Mas antes de falar do ônus dinâmico da prova, a gente tem que entender primeiro o que é a inversão do ônus da prova. Então a inversão do ônus da prova, aquela mesma lá, que aparece lá nas relações de consumo, onde nós temos de um lado o fornecedor e do outro o consumidor. Temos então duas partes de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, uma relação de consumo, de um lado aquele fornecedor de produtos ou serviço e de outro o hipossuficiente da relação, o consumidor. Se nós temos aí essa relação, em um conflito de interesses, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, está autorizando o juiz a inverter o ônus da prova. Por que o juiz iria inverter o ônus da prova? Ainda que aquele ônus da prova recaia sobre o consumidor, o juiz pode inverter e passar a admitir que o ônus da prova agora seja do fornecedor. Por quê? Porque existe o hipossuficiente da relação. Então o juiz analisando, olha, quem é que tem as melhores condições, quem é que tem as condições financeiras de contratar mais advogados, setor jurídico, de até culturalmente, quem é que tem mais condições? É o fornecedor. O fornecedor, o grande fábrica, grande indústria de produtos, enfim, uma loja conhecidíssima, contra nós, consumidores,
que somos a parte fraca da relação. Então vai lá, de acordo com o CDC, o juiz vai inverter este ônus da prova. Está na regra. Regra do jogo lá do Código de Defesa do Consumidor. E aí a questão é, sabendo que nas relações trabalhistas também existe uma parte forte na relação, que é o empregador, e uma parte fraca na relação, que é o empregado, será que poderíamos inverter este ônus da prova? Será que poderíamos utilizar o 769 da CLT, onde a CLT é omissa e não fere os princípios e regras do processo de trabalho? Será que poderíamos buscar lá a regrinha do CDC e utilizar o Código de Defesa do Consumidor como fonte subsidiária aqui no processo de trabalho? A resposta é positiva. Sim, nós podemos. O artigo 769 nos permite que a gente busque a fonte comum. A fonte comum não é apenas lá o Código de Processo Civil. O CDC também pode ser considerado fonte comum. A gente busca o CDC para aplicação e inversão do ônus da prova, aquele mesmo dispositivo lá que está inserido no Código de Defesa do Consumidor poderá ser aplicado nas relações trabalhistas, desde que de forma fundamentada pelo juiz. Por que o juiz vai buscar, no caso concreto, a inversão do ônus da prova? O juiz terá que fundamentar essa decisão no processo do trabalho. E aí a gente vai mais além, e aí a gente entra no chamado ônus dinâmico da prova. O que seria o ônus dinâmico da prova? O CPC pegou essa regrinha que começou no ramo do direito ambiental. O CPC, Código de Processo Civil, foi lá, buscou, inseriu no 373 do novo CPC de 2015, que é a nova regra, a regra do ônus dinâmico da prova. E que é agora, com a reforma trabalhista, novidade, a nossa CLT aqui inseriu um parágrafo 1º no artigo 818, exatamente buscando a regra do ônus dinâmico da prova, em que a Instrução Normativa 39 do TST já havia dito que o ônus dinâmico da prova sim se aplica no processo do trabalho. Só que aí a gente tinha que buscar, novamente, fonte subsidiária lá no CPC. Agora a gente não precisa mais. Agora nós temos aqui, já está expresso, a reforma trabalhista nos trouxe o ônus dinâmico da prova. Então vem comigo, acompanha comigo o que diz o parágrafo 1º do 818. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Senhores, a divisão em relação ao ônus da prova tem suas regras. A exceção é aqui o chamado ônus dinâmico da prova, ou seja, o juiz, ao perceber que aquela prova só poderá ser trazida para o processo por uma das partes, a outra não tem acesso, a outra não tem como trazer, é quase impossível para a outra produzir prova referente a determinada situação, o que vai acontecer? O juiz vai utilizar a regrinha do ônus dinâmico da prova e vai inverter este ônus da prova, inclusive contra os interesses do hipossuficiente, da parte fraca da relação. Porque em alguns momentos, somente reclamante, que é o hipossuficiente, que é o empregado, terá como trazer determinada prova para o processo. Se somente a ele cabe trazer aquela prova, o juiz não vai manter o ônus da prova da outra parte. Olha, é impossível, é extremamente difícil para a outra parte produzir a prova. O que o juiz vai fazer? Vou fazer o ônus dinâmico da prova. Quem é que tem condições de provar? Ah, é o reclamante? Ok. Ao senhor, então, compete produzir essa prova, provar, então, este fato que está sendo alegado. Isso é o ônus dinâmico da prova. Surgiu essa polêmica, essa dúvida toda, se o ônus dinâmico da prova se aplicava ao processo de trabalho justamente pelo princípio da proteção.
O TST já tinha batido o martelo, Instrução Normativa 39, e agora, com a reforma trabalhista, acabou restando inserido dentro da CLT. Está no artigo 818, parágrafo 1º. Muito bem, senhores. Então agora vamos analisar uma questão que caiu na prova da OAB, já caiu na prova da OAB de 2016 e que poderá voltar a cair, sempre repetindo que a prova da OAB repete e repete demais questões, obviamente não idênticas, mas questões com o mesmo sentido, com o mesmo conteúdo. Então vamos lá. A questão que caiu na prova de 2016 dizia o seguinte: um empregado ajuizou reclamação trabalhista postulando o pagamento de vale transporte. Então ele estava querendo, primeiro, vale transporte, que jamais, segundo ele, concedido durante o contrato de trabalho. Alegação, então, do reclamante na sua inicial, pedindo vale transporte, dizendo que jamais foi concedido. Então ele está trazendo um fato constitutivo. Bem como o FGTS, não depositado durante o pacto laboral. Então ele afirma aqui que o FGTS também não foi depositado durante aquele contrato de trabalho. O FGTS, lembrando, todo final de mês deve ser depositado 8% do valor da remuneração bruta. Então eu recebo lá 10 mil, pega 8% desses 10 mil e deposita na conta vinculada ao FGTS. Segundo aqui o nosso reclamante, isso não foi feito. Em contestação, a sociedade empresária advogou que, em relação ao vale transporte, o empregado não satisfazia os requisitos indispensáveis para a concessão. No tocante ao FGTS, diz que os depósitos estavam regulares, ou seja, o que o reclamado empregador afirma, ele traz aqui fatos modificativos ou impeditivos do direito do reclamante. Então, ele não simplesmente se omitiu, não falou nada, não, ele traz aqui uma contestação, dizendo, olha, só um pouquinho, o reclamante, o empregado, não se encaixava nos requisitos para obter o vale transporte. Quanto ao FGTS, não, pera lá, estão todos regulares, foi tudo pago normalmente. Ou seja, está impedindo, modificando o direito daquele autor, do nosso aqui empregado reclamante. Sabendo disso, então, vamos às possibilidades, 4 alternativas, em que dizia a quem compete o ônus da prova. Em relação à distribuição do ônus da prova, diante desse panorama processual e do entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho, assinale a opção correta. E aí vinha. Alternativa A. O ônus da prova em relação ao vale transporte caberá ao reclamante. No tocante ao FGTS, a reclamado. Senhores, o que está errado aqui? O ônus da prova em relação ao vale transporte. Aqui afirma que caberá ao reclamante. Por que iria caber ao reclamante se o reclamado empregador afirma que ele não preenchia os requisitos para a obtenção do vale transporte? Ou seja, nos traz um fato impeditivo. Fato impeditivo, recai o ônus da prova a quem? Ao reclamado. Portanto, descartado a linha A, a letra A. Letra B. O ônus da prova para ambos os pedidos, diante das alegações, será do reclamante. Se nós já vimos aqui que o do vale transporte não cabe ao reclamante, já é descartada essa segunda situação também. O ônus da prova, a letra C agora, o ônus da prova em relação ao vale transporte caberá ao reclamado. E no tocante ao FGTS, ao reclamante. O que está errado aqui? A questão do FGTS, que aqui afirma na alternativa da OAB que o ônus da prova em relação aos depósitos do FGTS pertence ao reclamante. Não, não pertence ao reclamante, porque o reclamado também contestou e trouxe fato modificativo do direito do autor, alegando então que os depósitos do FGTS estavam perfeitamente regulares. Nos resta então a alternativa D.
O ônus da prova para ambos os pedidos, diante das alegações, será da sociedade empresária. Exatamente. Esse é o gabarito, então, Dinamarca. Por que está correta essa questão? A letra D, Dinamarca, está correta, é o nosso gabarito, pelo seguinte motivo. Nós temos o fato constitutivo do direito do autor, só que depois disso nós temos o fato modificativo. Então, o artigo 818 diz, inciso 2º, compete o ônus da prova, dá-se o ônus da prova a quem? Ao reclamado quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que foi exatamente o que aconteceu aqui. O reclamado foi lá e modificou o direito do autor, modificou alegando que o FGTS já estava perfeitamente pago, estava tudo regularmente depositado, e alegou também, modificando então o direito do autor, e alegou também que para a concessão do Vale Transporte, aquele reclamante, aquele empregado não preenchia os requisitos. Mas então, prove por que não preenchia os requisitos. Então ele está trazendo um fato impeditivo do direito do nosso reclamante, do nosso empregado. Sendo assim, o ônus da prova pertence a ambos os pedidos ao reclamado. Artigo 818, inciso 2º da CLT. Novidade da reforma trabalhista. Essa questão de 2016 é anterior à reforma trabalhista. Só que a gente já utilizava a regrinha lá do CPC. A gente trazia como fonte subsidiária a regra do CPC. Por isso que essa questão está correta e estaria correta da mesma forma agora, só que agora com uma fundamentação, não lá do CPC, se fosse hoje essa prova, mas sim com a fundamentação do 818, inciso 2º, que copiou a regra lá do CPC. Ok, senhores? Então espero vocês para a nossa próxima aula, onde vamos trabalhar as questões da parte de prova, as questões do meios de prova no processo do trabalho, tá bem? Grande abraço a todos e até a próxima.